Olá, esse é o Conexão. Cansaço, desânimo, calor. Você já deve ter ouvido uma mulher perto aí dos 50 anos reclamar disso, né? Do mesmo jeito que já deve ter escutado homens reclamando da perda de musculatura, falta de disposição. Esses são sintomas que, com o passar da idade, vão aparecendo mesmo. E em algumas pessoas causam uma confusão que não é só fisiológica. A cabeça também fica um pouco abalada. Alguns desenvolvem ansiedade, depressão, todo um conjunto de reações emocionais por conta desse período natural do envelhecimento. Mas não precisa ser essa via crucis. A gente vai conversar agora sobre a menopausa e o equivalente dela no homem, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Quais as semelhanças e diferenças entre os dois processos? Aqui no estúdio eu converso com a Aline Saramago, que é psicóloga, e o Ricardo Oliveira, que é endocrinologista. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão dos dois. É um tema que vira e mexe a gente conversa por aqui, porque vive dando dúvida aí para um monte de gente e realmente mexe na vida das pessoas, né? Todo mundo vai passar por essa situação algum dia, né, Aline? Mas assim, as pessoas procuram ajuda ou elas deixam a situação ficar complicada e depois, preciso de ajuda, vou lá? Pois é, essa situação tanto da andropausa como da menopausa, as pessoas não chegam num consultório psicológico por conta disso. Elas chegam pela questão emocional, seja pelo estresse, pelas questões emocionais de uma variação no humor bastante frequente, ansiedade, depressão. Essas Confundem são as muitas maiores vezes isso com outras causas? Sim. Acham tão estressadas do trabalho, por exemplo? Sim. Ou às vezes os filhos estão saindo de casa. Então é uma série de questões que envolvem esse momento da vida da mulher ou do homem. Às vezes ele está se aposentando, os filhos estão saindo de casa. Então existem várias questões envolvendo esse momento do envelhecimento, não apenas a questão hormonal, não apenas outras possibilidades que podem estar acontecendo com o corpo, mas da situação de vida mesmo. E muita gente ainda é pega de surpresa com essa questão hormonal? Assim, desconhece completamente que isso... Sim, como ela falou, também no consultório médico, muitas vezes o paciente, na maioria das vezes, ele vem com a queixa de cansaço, fadiga, diminuição de libido ou perda de massa muscular. Então, cabe ao médico, durante a anamnese, exame clínico, fazer uma investigação e suspeitar. E lembrando que se o médico não suspeitar, ele não vai chegar ao diagnóstico. Então é importante ter um nível de suspeição clínica alto para ele pensar nessa possibilidade. Lembrando que a mulher tem um marcador muito claro, né? A mulher que tem útero, por exemplo, quando a menstruação começa a faltar, isso fica muito claro para qualquer mulher que a menopausa chegou ou está chegando. Mas existem outros fatores que podem fazer também a menstruação Sim, não vir, existem né? outros. Eu digo o seguinte, a mulher que tem a sua menstruação regular, isso fica muito claro para ela que, chegou, parou de vir. No homem não tem esse marcador. E como você falou, diferente da menopausa, que existe uma pausa abrupta, no homem não existe uma pausa. É um declínio gradual, daí o termo mais adequado, como você citou, disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Anteriormente a gente chamava muito de andropausa, que é um termo que pegou, mas que tem essa crítica, porque não tem uma pausa abrupta como acontece nas mulheres. Então, isso muitas vezes no homem é um pouco mais difícil de identificação por ser uma coisa mais lenta, gradual. Agora, Aline, quando as mulheres recebem o diagnóstico, não, olha, realmente você chegou na menopausa, esse é o momento, tal, como é que elas costumam reagir do ponto de vista emocional? Isso deve mexer bastante, né? Depende. Tem pessoas que levam numa boa, é um momento da vida, tá tudo bem. Tem gente que não sente muito esses sintomas, né? O fogacho, que é aquele calor intenso, essa labilidade emocional. Tem pessoas que não percebem muito isso. Só para a gente entender, você usou um termo que eu até achei verdade. curioso. Labilidade emocional são as alterações de humor, que às vezes a pessoa está muito alegre e do nada fica irritada ou fica triste. Então tem muitas mudanças de humor e isso se chama labilidade emocional. Então tem pessoas que não sentem esses sintomas, então passam por esse momento mais tranquilo. Ou que quando sentem é mais tranquilo, é mais brando, a pessoa consegue lidar de uma forma tranquila. Mas tem pessoas, principalmente quando tem algum quadro de ansiedade ou depressão,
enfim, que elas têm um pensamento já mais negativo. Ah, eu vou morrer, eu estou ficando velha, eu não estou mais atraente, agora o que vai acontecer com a minha vida, eu não sei o que fazer. Então, quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, é mais comum que ela se sinta mais triste ou mais ansiosa, mais estressada, enfim, que ela passe a ver as situações de uma forma mais negativa por conta desse marco, e aí isso é mais comum de acontecer do que ela vir, olha, eu estou aqui porque eu estou passando pelo climatério, eu tive a minha menopausa no passado, porque ela precisa ter a menopausa, você só sabe realmente 1 ano depois, né, que a menstruação não veio. Então, quando ela percebe isso, aí normalmente é mais uma demanda médica, realmente, de ir no ginecologista, num endócrino, do que propriamente na psicologia. Na psicologia, vem demandas como realmente uma questão emocional, uma tristeza, um estresse, uma ansiedade, enfim, que envolvem outras questões da vida dessa mulher, por exemplo. Elas costumam reclamar muito assim da falta de compreensão em volta, no sentido de que as pessoas não conseguem compreender, entender até o momento que ela está passando? Ah, sim. Por exemplo, os filhos e às vezes o marido que não ajudam, por exemplo, em casa, e às vezes se ela sentir esses sintomas, né, de alterações de humor, isso pode ficar mais presente ainda. Às vezes ela se aposentou, então ela tem mais tempo para cuidar, mas mesmo assim ela às vezes pode sentir que estão ali abusando um pouco da boa vontade dela, então é possível que isso apareça dessa forma, né? E então ela se vê incompreendida, mas não necessariamente por conta da menopausa, por outras questões que envolvem essa convivência, que pode vir nessa fase da vida ou numa outra fase anterior. Antes da gente falar propriamente da abordagem para esse momento da menopausa, a gente vai ouvir o relato de uma mulher sobre os primeiros sintomas do climatério. Ela conta que começou a fazer reposição, mas teve alguns efeitos colaterais. Vamos ver. Aí eu tentei entrar com a reposição. Só que começou a me dar alguns problemas, tipo pinicação na perna, eu tive arritmia cardíaca, por incrível que pareça eu tive arritmia cardíaca. Eu sei que no dia que me deu esse problema de arritmia cardíaca, eu estava fazendo esteira e eu senti uma pancada no peito. Quando eu estava finalizando, eu já tinha feito 1 hora de esteira. E eu não posso correr em esteira, porque eu tenho um problema no meu joelho. Quando eu estava diminuindo a velocidade, né, que já era pouca da esteira, eu percebi, eu senti uma pancada no peito. Eu achei aquilo muito estranho. Já estava bem lento já. Aí eu olhei pra minha filha, eu ia falar, não vou assustar ela não, porque a minha filha estava na esteira ao lado. Falei, não vou assustar não, eu estava na academia. Aí eu falei, não vou assustar não. Aí quando eu diminui mais um pouco, eu senti um outro pancadão. E aí, Ricardo, é comum nesse momento, quando a mulher começa a fazer essa reposição, aparecerem outros probleminhas ali? Problema cardíaco, problema de pressão, isso acontece? Bem, vamos lá. Então é importante entender que a terapia hormonal da menopausa, a gente chama THM, ela, como qualquer terapia médica, tem prós e contras, tem benefícios e efeitos colaterais. Então, a gente estava conversando fora do ar em relação ao benefício muito importante sobre a parte de labilidade emocional, os sintomas depressivos, então o humor, então isso é muito interessante do ponto de vista benéfico. Outra coisa interessante é a qualidade do osso. A mulher que faz reposição hormonal consegue ter ossos mais fortes, combatendo, por exemplo, a osteoporose, a osteopenia, que é muito importante também. Em relação à parte cardiovascular, tem um conceito muito interessante que é o conceito de janela de oportunidade. A terapia hormonal da menopausa, quando iniciada no período adequado, que são os primeiros anos que cercam a menopausa, ela pode inclusive promover proteção cardiovascular. Ao passo que depois de algum tempo, depois de 5, 10 anos da menopausa, isso muda. Você pode aumentar o risco cardiovascular. Então, em relação ao risco cardiovascular,
a terapia hormonal da menopausa pode proteger se iniciada no período de janela de oportunidade ou aumentar se iniciado fora desse período. Então, como qualquer terapia, inicialmente o médico deve testar se existem as indicações. Quais são as indicações para a terapia hormonal da menopausa? São os sintomas, como a Aline citou, os fogachos, labilidade emocional, irritabilidade. Fogacho é o calor. Fogachos são aqueles calores que vêm em forma de ondas de calor, em geral duram 30, 40 segundos, acometem mais a região do colo e do rosto, são piores no período da noite e podem incomodar muito a mulher e também o parceiro, prejudicando o sono, qualidade de vida, liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, porque tem uma oscilação muito grande da sensação térmica, tá? Então é muito importante o médico ver se tem as indicações. Então, havendo as indicações, qual é o próximo passo? Será que tem contraindicação? Então é importante destacar que a mulher não pode ter as contraindicações, como por exemplo câncer de mama prévio. Então, primeira peneira que eu chamo com meus pacientes, ver se tem indicação. Tem cheio de sintoma que pode ser melhorado pela reposição. Ok. Segunda peneira, checar se essa mulher não tem as contraindicações. Passadas essas duas peneiras, o médico está autorizado a oferecer esse tratamento ao paciente. Mas, como eu sempre digo para meus pacientes, isso é uma decisão conjunta, combinada, porque é um tratamento que envolve riscos e benefícios, então cada vez mais o médico e o paciente têm tomado essas decisões em conjunto. Mas quando a gente fala, desculpa te interromper, quando a gente fala dessa janela aí de oportunidade para o início do tratamento, a gente está falando então os 5 primeiros anos da menopausa, seria isso? Isso. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais perto da última menstruação da vida da mulher, da menopausa, que de fato esse é o termo que se refere à última menstruação, maior seria o benefício, inclusive de melhora da função endotelial, que é a função dos vasos sanguíneos propriamente ditos. Então o ideal é começar a tomar o hormônio. E a gente está falando de qual hormônio especificamente? Então, os principais hormônios da reposição hormonal da menopausa são estrogênio e progesterona, tudo bem? É importante destacar que a progesterona tem muita função de equilibrar a ação do estrogênio, porque o estrogênio, por exemplo, pode atuar sobre o útero, aumentando a espessura do útero, e isso não é bom. Então, a progesterona tem o papel de equilibrar isso. Por exemplo, então, uma mulher que é esterectomizada, que não tem mais útero, ela não precisa repor progesterona, ela pode repor só o estrogênio. Então, sem dúvida alguma, são os dois principais hormônios que devem ser mencionados e quando a gente fala de terapia hormonal da menopausa. E até que ponto é recomendável que ela mantenha essa reposição? Então, esse tipo de tratamento, assim como todo outro, deve ser reavaliado até a próxima consulta. Então, as pacientes me perguntam, doutor, por quanto tempo? Até a próxima consulta. Mas, em geral, não é por tão pouco tempo assim. Então, isso a gente tem que checar a tolerância, se não tem algum efeito colateral. Algumas mulheres podem apresentar piora de enxaqueca. Essa senhora, por exemplo, teve essa coincidência da palpitação, a questão de retenção de líquido. Isso deve ser sempre pesado a cada consulta, checando a questão de benefício e se está tendo algum efeito colateral, logicamente. Pode ter algum efeito psicológico também? Pode. Quando a gente diz que determinado tratamento promove melhora ou piora, isso deve ser testado em estudos controlados com placebo. Porque a gente sabe que muitas vezes uma medicação pode ser tomada e ela promove algum benefício até por um efeito psicológico. Então, a gente tem os estudos clínicos que mostram a diferença para o placebo. Então, todos esses benefícios e riscos que eu acabei de citar aqui foram testados em estudos clínicos. Porque no consultório, quando a gente passa um determinado remédio e a paciente melhora, teoricamente a gente não tem certeza se essa melhora foi pela medicação ou uma melhora pela questão da psicologia. E Aline, quando a paciente está num quadro como esse, já iniciou aí essa reposição e está passando por esses efeitos, essas queixas aparecem também, têm aparecido no consultório? Sim, é possível que ela esteja num momento de medo, de insegurança, será que vai dar tudo certo? Né? Então isso pode aparecer, aí a gente questiona esses pensamentos que vão vindo, como, por exemplo, eu acho que isso não vai funcionar, eu acho que eu estou ficando velha e, enfim, esse tipo de tratamento não vai resolver o meu problema. Então, a gente questiona quais são as evidências de que vai funcionar. Eu encontrei um bom médico, foi uma boa indicação, enfim, uma série de evidências. Quais são as evidências contrárias?
é que eu estou com esse medo, é que acontece que eu estudei e vi que há esses efeitos controversos e tal. Enfim, mas uma outra evidência contrária é que na minha família realmente não há evidências de que algo possa acontecer. Então a gente chega a um outro pensamento, um pensamento mais que a gente chama de alternativo ou compensatório, um pensamento que ajude mais ela a lidar, por exemplo, com esse pensamento inicial que ela mencionou, de que acha que não vai dar certo, que vai só piorar. Então ela chega a pensar algo como, bom, agora eu estou iniciando um tratamento, vamos ver o que vai acontecer, o médico falou até a próxima consulta, então não preciso me preocupar, realmente estou sendo bem tratada. Enfim, a partir desses pensamentos, por exemplo, ela se sente melhor, se sente menos angustiada, menos ansiosa. Então, esse questionamento de pensamentos a gente faz em consultório, a gente ensina o cliente a questionar aquilo que ele vem de pensamentos, então ele consegue lidar tanto com essa situação como com o dia a dia dele, né? Seja numa relação com o marido, com os filhos, enfim, que pode estar levando a um estresse, uma ansiedade ou casos de depressão. Agora, o oposto também acontece, a gente está falando de pessoas que ficam aí com um certo temor, receio de que não funciona, mas também tem aqueles casos que depois de iniciar o tratamento, a mulher não quer deixar mais de usar o hormônio, isso acontece? Acontece, isso é uma questão muito comum na prática clínica. E, como eu falei, cabe ao médico discutir as evidências científicas com o paciente. Eu, por exemplo, como a gente conversava fora do ar, eu não me sinto confortável com uma mulher já após 10, 15, 20 anos após a menopausa fazendo reposição hormonal por conta desse incremento do risco cardiovascular. Mas muitas vezes é uma questão, uma demanda do paciente, mas ela se sente tão bem, então isso deve ser sempre colocado risco e benefício, mas isso é uma questão relativamente comum dentro da prática clínica, o paciente não querer suspender um determinado tratamento. Nesse caso a gente está falando de hormônio, mas isso existe em outros cenários da medicina também. Bom, a gente vai mudar um pouco o foco agora, a gente vai falar em relação ao homem. No caso do homem, esse fenômeno tem a ver com a queda da testosterona. Vamos entender um pouco mais. A testosterona é um hormônio que tem efeito no corpo inteiro de um homem. Ele ajuda a produzir proteínas e é essencial para o comportamento sexual. Os homens chegam à andropausa pelo envelhecimento natural das glândulas que produzem a testosterona, mas isso pode ocorrer em idades diferentes. Uma consulta com um especialista será importante para identificar os casos que irão se beneficiar com a reposição hormonal. Bom, no caso dos homens, tem sido mais comum eles procurarem o consultório para querer saber aí como resolver essa questão? Ou ainda existe um grande tabu em torno disso? Não, felizmente sim. A gente está vivendo uma nova realidade em que o acesso à informação, inclusive a informação médica de boa qualidade, ele é muito fácil, através da internet, das mídias sociais. Então, felizmente, o homem tem um conhecimento maior hoje do que há 20 anos atrás. Entretanto, a gente tem também o outro lado da moeda. São aquelas pessoas que não têm indicação, não têm deficiência do hormônio, nesse caso a testosterona, e vir com essa demanda ao médico. Então, é fundamental que nesse momento da consulta, o médico esteja preparado para colocar para os pacientes as questões muito importantes. Quais são as indicações de tratamento, quais são as contraindicações, quais são os níveis normais de testosterona, para que não haja um overtreatment, que não haja um tratamento demasiado, porque a gente está falando... Existe uma forma alternativa de se fazer isso, em vez de você ter que necessariamente fazer essa reposição com testosterona? Então, existem alimentos, enfim, outras terapias? Isso foi publicado recentemente num jornal da Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia, que em relação ao manejo holístico da deficiência de testosterona. Então, existem outras coisas que não a reposição que podem ser feitas. Você quer um exemplo? Perda de peso. Um indivíduo obeso que perde 5, 10% do peso, ele pode ter um aumento de mais de 100 nanogramas por decilitro da testosterona. O abandono do tabagismo, a prática de atividade física, sobretudo exercício resistido, a musculação e também o exercício de alta intensidade, isso promove melhora, aumento dos níveis de testosterona. Então, você tocou num ponto interessante, porque muitas vezes o indivíduo vem com uma série de questões a serem resolvidas antes de uma reposição, por exemplo. É a perda de peso,
é parar de fumar, é melhora da alimentação. Então, isso tudo deve ser levado em conta, porque seria muito simplório para o médico chegar e só dar uma série de coisas para serem resolvidas. Então, isso é muito importante, porque existem outras coisas a serem feitas além da reposição de testosterona específica. Agora, quando chega ao consultório, ele chega com essa clareza de que, não, eu estou vivendo o meu momento aqui de andropausa, ou o homem acha que é uma outra questão, é estresse de trabalho, enfim, ele consegue fazer essa associação? Olha, é na curioso. maior parte das vezes? Pois é curioso que é a mesma faixa etária, né, tanto homens e mulheres, então, normalmente quando não há, por exemplo, ou há uma queda na relação sexual, o homem, normalmente ele não atribui isso a si. Normalmente ele costuma dizer, né, que minha esposa não está atraente. Não tem tido muita vontade, e aí a gente foi acostumando dessa maneira. Então, fica meio camuflado essa questão, por exemplo, sexual, né? A questão da alimentação, essa questão física, isso é muito importante. Na minha abordagem psicológica, porque, aliás, existem várias abordagens dentro da psicologia, é muito interessante as pessoas buscarem saber, por exemplo, a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que é a minha abordagem. Hoje, a medicina, a psiquiatria tem visto mais resultado em casos de tratamento através dessa terapia, dessa modalidade dentro da psicologia. Mas a gente indica tanto a questão médica, como os exercícios físicos e alimentação e o tratamento psicológico. Então, são realmente algumas questões a serem trabalhadas. Não é só o mental, não é só o físico, o biológico através da medicação, né? Uma série de questões que podem ajudá-lo naquele quadro, tanto em depressão, em ansiedade, em estresse. Para todas essas questões, até uma baixa autoestima, enfim, tudo isso, através da alimentação, dos exercícios físicos, também podem mudar esse quadro. Então, a gente indica também. Pois era uma coisa que eu queria falar rapidamente com vocês. A gente está chegando no final do programa. Para essa fase da vida que a gente sabe que todo mundo passa, todo mundo vai passar, de maneira resumida, o que vocês recomendam para que seja um momento mais tranquilo e menos penoso? Olha, eu acho que para essa e para todas as épocas da vida, é muito importante a pessoa tomar as rédeas da própria saúde, buscar se beneficiar, assim, se cuidar, se amar, ir fazer exercícios físicos, alimentar o corpo e a mente com bons alimentos, com bons pensamentos, bons sentimentos e comportamentos. Acho que isso é fundamental. Ricardo? Da minha parte, eu acho que o paciente deve sempre procurar discutir essas questões com o seu médico, seja ginecologista, seja o endocrinologista. E, para finalizar, eu acho que eu diria da seguinte forma: a terapia hormonal, seja da menopausa, seja de testosterona no homem, quando bem indicada, ela pode promover uma melhora importante da qualidade de vida, e eu acho que os pacientes podem e devem buscar isso, procurando um bom profissional e desde que haja uma indicação médica precisa. Você falou tudo, procurando um bom profissional, né? Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. Obrigado. Muito obrigado. Voltem Prazer. sempre aqui com mais informação. Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até mais.